7h48, 12 minutinhos para as 8. Esse é mais um tema para comentário do professor Marco Antônio Villa, aqui no Novo Dia da CNN. Diga lá, professor. Bem, primeiro agradecendo o presente do Uribe, esperando que ele chegue o presente, né? Não é aquela coisa de véspera de eleição que nunca acontece. Bem, claro, e desejando, ficando muito feliz aí com o retorno dele ao nosso convívio. A tradição, vale lembrar, Colombo, começou com... mais recentemente, com o presidente José Sarney e Raul Alfonsín. Eles foram presidentes importantíssimos e pouco devidamente lembrados. De um lado, porque José Sarney fez a transição da ditadura para a democracia de forma inesperada, tendo em vista que quem faria essa transição era Tancredo Neves, mas acabou sendo internado às vésperas da posse, no dia 14 de março de 1985, e depois de 7 operações, a maior parte delas já aqui em São Paulo, não mais em Brasília, e faleceu a 21 de abril de 1985. Que a transição teve de ser feita por José Sarney, que não tinha uma presença política no PMDB, que ele tinha acabado de entrar, então PMDB, né? E foi um momento muito complexo da vida nacional, porque de um lado nós tivemos logo em seguida uma Assembleia Nacional Constituinte e no campo econômico uma inflação herdada do regime militar de 3 dígitos. É bom lembrar que o regime militar pegou a inflação com 2 dígitos e entregou com 3. Né? A inflação entregue pelo regime militar foi 3 vezes a inflação do governo João Goulart. Então, vamos só registrar os fatos. E o presidente José Sarney teve muitas dificuldades nesse trânsito e o fez. Hoje, a distância da história permite, com bastante eficiência. Na Argentina, a situação era muito mais complicada, mas nem se compara. O presidente Alfonsín, da União Cívica Radical, partido que vem do século XIX, com uma longa tradição em defesa das liberdades e da democracia, teve a coragem de imediatamente nomear uma comissão nacional para investigar a questão dos desaparecidos, liderados pelo grande escritor Ernesto Sábado, que produziu um relatório Nunca Mais, que é célebre, triste de ler, eu li, acho que tem aqui no Brasil, mas tem uma nova edição na Argentina mais completa, né? De toda a repressão que ocorreu na Argentina, provavelmente a maior da história repressiva da América Latina. Os voos para a morte, né, que eles jogavam do avião os presos políticos, etc, 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 etc. Então, eles deram o pontapé inicial do Mercosul e interromperam a corrida militar entre Brasil e Argentina. É bom lembrar que os dois estavam atrás de bomba atômica, hein? Não se esqueçam. E a bomba atômica brasileira foi encerrada no governo Fernando Collor, na Serra do Cachimbo, naquele poço, né? Quando, simbolicamente, José Gondenberg e Fernando Collor acabaram com aquele poço lá no Pará, na Serra do Cachimbo. E a Argentina, idem, com o fim do seu programa militar. Então, isso é muito importante, porque nós tínhamos problemas que vinham da colônia, desde o período colonial, quando foi fundado Buenos Aires no século XVII, e do outro lado do Rio da Prata, a colônia de Sacramento, que hoje faz parte, como nós sabemos, do Uruguai. Em certo momento foi da América Portuguesa e em certo momento foi a província cisplatina do Brasil e hoje é o Uruguai. Então essa união dessas duas economias, que são os pilares do Mercosul, são fundamentais, né? E o que falta, e ao contrário do que eu imaginava, é que além dessa unidade econômica, que é muito importante, nós tivéssemos uma proximidade cultural muito maior do que nós temos hoje. Então essa visita e as constantes visitas, já são 5, entre o presidente da Argentina e o presidente brasileiro, ela é muito importante, ressaltando que cada país tem o seu movimento político interno. O Brasil tem o seu, a Argentina tem o seu. Ninguém deve se envolver, evidentemente, nos assuntos internos políticos de cada um. Mas é muito importante para a América do Sul a união Brasil e Argentina. E lembrar que ele não está falando em moeda comum, porque tem aqueles que não ouvem bem. Ele está falando que cada país mantém a sua própria moeda, mas para efeito do comércio bilateral, teria uma espécie de moeda própria que facilitasse as transações. Porque a pergunta é o seguinte: qual a razão do dólar? Tem gente que acha que o dólar é desde Adão e Eva. Não, o dólar é a partir de 1945, o que historicamente é nada.
Nada, historicamente é nada. Nós estamos falando de 70, 80 anos, isso é nada. Então, ter uma moeda para esse comércio bilateral que poderá incluir também o Uruguai, o Paraguai, os membros do Mercosul. Portanto, é uma ideia ousada, importante, e hoje o mundo trabalha com blocos. Portanto, a gente tem de sair daquela visão muito pequena, né, como nós tivemos no quadriênio presidencial anterior, um presidente da República que olhou para um presidente dos Estados Unidos e disse, eu te amo. Isso, sinceramente, Colombo, eu nunca imaginei que veria na minha vida um presidente brasileiro olhar para um presidente norte-americano e dizer, eu te amo, nos jardins da Casa Branca. Isso nem é inaceitável, isso é inacreditável. 7h53.